coisas de Deus, que Deus possa recompensá-los, né? A palavra de Deus diz que quando a gente serve a Deus, servireis ao Senhor vosso Deus e Ele vos abençoará. Então tem uma promessa linda aí de Deus, vale a pena se esforçar domingo, está todo mundo cansado, mas Deus tem bênçãos para nós, amém? Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre o reino de Deus. Não sei se os irmãos lembram que algumas lições atrás eu expliquei sobre reino. Reino é um sistema de governo em que há um rei. Então que nós temos o reino de Deus e o reino do mal. Então eu expliquei a diferença. Lembra que eu expliquei para os irmãos que nós estamos aqui na terra, Deus no terceiro céu, e entre nós e Deus o caminho é Jesus, mas existe as potestades no ar, malignas, né, as classes de demônios que impedem as nossas orações, que nós temos que orar. Até o irmão Muniz deu um exemplo muito interessante, muito bonito, que ele falou que ele era piloto e quando ele estava no ar, quando passavam as nuvens, que havia assim uma calma, que algo interessante acontecia no ar. É um exemplo maravilhoso, muito bem bonito. Então, os irmãos entenderam bem aquilo, né? Hoje, o que nós vamos estudar? O reino de Deus através da igreja. Ou seja, como nós não estamos falando de igreja, um prédio bonito como esse, de prédios, de instalações, mas nós estamos falando de igrejas, pessoas, porque nós somos o templo do Deus vivo, ou seja, Jesus vive dentro de nós. Então é isso que nós vamos aprender. Como nós podemos, como através das nossas vidas, Deus pode mudar, transformar a vida. Como nós podemos ser instrumentos nas mãos de Deus. Amém? Então nós vamos ler bastante a Bíblia, se os irmãos quiserem acompanhar comigo, ou se não, para não perder tempo, eu já até abri a leitura diária para a gente começar. Eu coloquei aqui Lucas, está na lição 6, do 12 ao 16, a eleição dos 12. Se os irmãos quiserem só acompanhar esse, depois os outros eu peço para ler, para a gente não perder tempo, tá? E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Ou seja, Jesus orava, isso é um bom exemplo para nós, né? E quando já era dia, chamou a si e aos seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. E aí eu aprendo uma coisa interessante. Veja bem, Jesus veio a esse mundo como homem, como ser humano, como eu e você. Mas também ele era Deus, 100% Deus. Os irmãos concordam? Ele deixou a glória de Deus e veio nesse mundo. E ele, como Deus, ele se humilhou, porque veio aqui e morreu na cruz por nós. E quem morria na cruz era considerado que uma pessoa maldita, uma pessoa ruim, e ele, santo, perfeito, morreu por nós. Mas ele escolheu 12 pessoas para o seu ministério. Então o que eu aprendo com isso? Porque nós temos que ler a Bíblia e entender as coisas. Que eu e todos nós precisamos de pessoas. Nós precisamos de ajuda. Sozinhos nós não vamos em lugar nenhum. Os irmãos concordam? Em qualquer área da nossa vida. Nós precisamos de amigos para chorar, para sorrir, para contar grandes vitórias da nossa vida, para chorar por mortes de pessoas que nós amamos, para nos orientar quando fazemos um negócio. Nós precisamos dos irmãos da igreja, nós precisamos do pastor, nós precisamos, se nós temos uma empresa, nós precisamos de pessoas boas para trabalharem para que aquele negócio realmente funcione. Se nós trabalhamos para alguém, nós precisamos de pessoas para nos darem o trabalho. Então, a nossa vida neste mundo, irmãos, gira assim. É um círculo. Um precisa do outro. Então é algo extremamente errado. Às vezes a gente vê as pessoas falando: eu não preciso de ninguém, eu me viro sozinho. Isso é um erro muito grande, porque sozinho
definitivamente nós não vamos chegar em lugar nenhum. E aí aqui fala o nome deles, mas o conceito é só esse, tá? Vamos então agora para Lucas também 10 e 9. Então Jesus chamou. Os irmãos entenderam? Pode participar, se tiver alguma pergunta, por favor, fale. Eu estou correndo um pouquinho porque eu preparei 9 folhas hoje. Então a gente tem que ir. Mas os irmãos fiquem à vontade, se tiver alguma dúvida, algum comentário para acrescentar, por favor. Tá? A aula é feita por todos. Então Lucas, no capítulo 10, versículo 9, vai falar assim: quando Deus nos comissiona, quando Deus nos manda, nós temos o quê? Que fazer coisas. O que nós temos que fazer? Pegar o telefone, ligar para o irmão para fazer fofoca? Não, né? Nós temos que orar, nós temos que pregar o evangelho, nós temos que fazer uma série de coisas. E aí fala assim, no 10 e 9: e curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Então, Jesus nos deu o que? Autoridade para impor as mãos sobre os enfermos e curá-los. Por que a gente não vê hoje muita cura? Porque nós não cremos, porque nós não pagamos o preço. Quantas horas por dia nós oramos, irmãos? Vamos ser sinceros, ninguém aqui precisa responder. Porque a ideia, o conceito nunca é constranger ninguém, mas simplesmente fazer com que a gente pense e analise a nossa vida espiritual diante de Deus. Como está? Está boa? Está média? Está ruim? Então, responda no seu íntimo para você mesmo. Quanto nós oramos? Quanto nós jejuamos? Quanto nós ajudamos o nosso irmão, ou o nosso vizinho, ou qualquer pessoa a carregar a sua cruz? Em que sentido? Em oração, em acordando de madrugada para orar por essa pessoa, em orientar. Então, vamos pensar. Se nós pagássemos o preço como a igreja primitiva pagava, nós veríamos milagres todos os dias acontecendo. Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou, ele tem compromisso com a sua palavra. E o que ele falou? Quem crer em mim, como diz as Escrituras, né? Rios de água viva correrão do seu ventre, você vai ter uma alegria, você vai ter algo que o mundo vai ver, vai perceber. E aquele que crê em Jesus pode fazer coisas maiores do que ele fez. Então, se Jesus ressuscitava mortos, nós também podemos ressuscitar. Em nome de Jesus. Deus nos deu esse poder. O grande problema é que nós não conseguimos orar o suficiente, crer o suficiente, ter uma vida entregue para Deus o suficiente para conseguir essas bênçãos, para viver essas consequências desse amor. Os irmãos estão conseguindo entender? Quer chegar? Ok. 1 Pedro 2 e 9. Fala assim: quem somos nós, irmãos? Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. Aí eu quero parar aqui um pouquinho. Qual era a função do sacerdote? Orar pelo povo. Ele não entrava uma vez por ano no lugar santo e havia todo um ritual, colocavam um cinto com uns véus, uns sinos, né, na sua cintura e uma corda amarrada. Por quê? Porque ele ia uma vez por ano orar pelo povo, apresentar sacrifício pelo perdão do pecado do povo, mas se ele próprio tivesse em pecado, ele morreria de dentro. E como somente um sacerdote poderia entrar naquele lugar, o que eles faziam? Essa corda dava um tempo para a pessoa, se a pessoa não saísse, eles puxavam a pessoa por essa corda. Então, hoje, nós somos o quê? O sacerdócio real. Esse sacerdócio real, ou seja, nós temos, Deus não nos colocou como juízes, mas como intercessores. Então, ao invés de nós, olá, irmã Branca, pecou, vamos, né?
bem, tá passada mesmo, fez isso, fez aquilo, não sei o quê. Vamos orar.